ou aflição. Quando chega aí alguém que perde o emprego, que ganha bem, fica desempregado, as contas chegam e ele não tem mais dinheiro. Aí o pastor vai visitar, um crente vai lá, e a pessoa começa a reclamar e a gente fala, não se importa não, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente leva para consolar, para a pessoa saber que apesar de todo aquele sofrimento, aquilo vai fazer bem para ele. Vai ser bom para ele ou para ela. Então, é assim que a gente usa muito. Mas, na verdade, este versículo tem um sentido muito mais profundo. O que esse texto quer dizer, principalmente, é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O propósito grande de Deus é que nós sejamos feitos à semelhança de Jesus Cristo. O versículo seguinte fala isso. O plano de Deus, o plano eterno de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos parecidos com Jesus. Então, até chegar lá, todas as coisas que acontecem têm esta finalidade. A gente chegar um dia a ficar parecidos com Jesus. Não é parecido fisicamente, não é? É no caráter, na santidade, na bondade, em tudo que Jesus é. Esse é o que Deus quer para nós. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo aqui, nós temos que procurar ler este versículo e nos conformar muitas vezes com isso. Quem é que nunca passou problemas e aflições aqui? Todos nós. De um jeito ou de outro, uma intensidade maior ou menor, mas todos nós passamos apuros na vida. E quando a gente passa e a gente lembra, todas as coisas cooperam, contribuem, Deus faz com que aquelas coisas se transformem para o nosso bem, puxa vida, traz realmente uma esperança para nós. Mas nesta manhã, o que eu quero falar é como é que isso traz benefício para nós. Como é que a gente vai entender que há um benefício quando há uma tragédia? É difícil para a gente entender essas coisas. Mas eu vou repetir aqui uma coisa muito comum. As coisas de Deus são muito mais profundas do que o nosso entendimento. As coisas de Deus são mais elevadas do que as nossas coisas. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, nós não entendemos tudo. A nossa mente não consegue captar a mente de Deus completamente. Porque se fosse, então Deus não seria Deus. Ele seria um mortal como nós. Mas a diferença é essa, que Deus está muito acima. Mas na bondade dele, ele se revela a nós, ele se manifesta a nós. Agora, dentro deste entendimento de que nós não conseguimos compreender todas as coisas de Deus, mas nós podemos compreender em parte as coisas de Deus. E dentro disso que a gente pode compreender, é que a gente vai tentar falar sobre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, você veja bem aqui, nós somos meio crianças, às vezes, na nossa maturidade espiritual. Às vezes falta maturidade para nós. Veja bem, chega um verão, ou vamos dizer melhor aqui, um inverno aqui, janeiro, esse frio tremendo aqui, aí então você planeja, vou fugir deste inverno. Vou fazer uma viagem de uma semana para a Flórida. Lá o sol brilha o ano inteiro. Lá não é tão frio. Quando a gente está aqui com 10 graus abaixo de zero, lá está uns 20 acima. Então a gente programa tudo, pega a criançada, enfia no carro e lá vamos nós. Eu nunca fui de carro para a Flórida, mas deve levar uns 2 dias, não é? Então, assim, uma viagem melhor. Tem uns que vão direto, né? Não para dormir, nada, chega lá mais rápido. Mas 2 dias. Aí chega lá, puxa vida, não sei que parte da Flórida, mas vamos falar em Orlando, o lugar das alegrias, né? Aí chega lá,
O sol está lindo, o céu não tem nem nuvem. A temperatura está ótima e você, sua esposa, seus filhos tiram as coisas do carro, enfia tudo nos quartos da casa alugada lá e a semana inteira é assim. Sol, Disney e outras atrações que tem lá. Pega o carro, vai para a praia e aí quando você volta, você dá o testemunho na igreja. Deus é bom. Uma semana inteira de sol, de calor, fugir deste inverno, nos divertimos, a criançada não aguenta mais, tirou fotografia com Mickey Mouse, um negócio todo maravilhoso, Deus é bom. O ano seguinte, vamos de novo, porque Deus é bom. Flórida, 20 graus acima de zero em janeiro, enfia a criançada no carro, põe lá as malas e chega lá, o primeiro dia está que nem o do ano passado. Sol, céu sem nuvem nenhuma, calor, mesma casa alugada, preço ficou mais barato ainda e está maravilhoso. Mas no segundo dia vira o tempo. E aí chove a semana inteira. Agora, Deus não é mais bom? E agora, como é que fica essa história de Deus é bom só quando está o sol? Como é que é isso, gente? Agora, pense bem, é isso mesmo que a gente faz. Deus é bom só quando tudo acontece do jeito que a gente quis e planejou. Fora isso, a gente não fala nada, né? A gente não fala que Deus é ruim. Mas no coração fica, será que Deus é bom mesmo? Acabou com as minhas férias? Choveu a semana inteira em Orlando? E olha que você se livrou do furacão, hein? Mas choveu. Choveu o tempo todo. Deus é bom sempre. Tem um dito popular, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Já ouviram isso falar assim? Né? Então, é isso que é a verdade. Deus é sempre bom. Por quê? Agora, a gente pensa, a gente pensa em nós, na nossa família, no nosso conforto, no nosso descanso, mas vai saber quantas pessoas oraram para chover em Orlando porque a terra estava seca, porque precisava produzir alguma coisa. Então, Deus foi ruim para você, mas foi bom para os outros. Nós temos que considerar, às vezes, um todo e não só o nosso bem-estar. Por causa disto, é que a gente fica, às vezes, sofrendo. A gente só pensa em nós, a gente não pensa nos outros. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Então, hoje, por exemplo, quando você sair de novo de férias e chover, você vai lembrar da pregação do pastor Caio, que alertou você que Deus é sempre bom. Chuva ou faça calor, cai neve ou não, Deus é bom. Veja o drama de Deus. Veja o drama que Deus passa, gente. Deus tem problema, viu? Vocês pensam que não? Deus tem muitos problemas. Chega a época da neve aqui, um grupo de pessoas começa a fazer oração para nevar. Por quê? Porque eles precisam ganhar dinheiro, limpar neve com os caminhões. Se não tem neve, eles não ganham, passam dificuldades tremendas. Mas os outros oram, Senhor, não manda chuva, não, neve não. Tá bom assim. A neve só atrapalha, só dá problema, só dá despesa. E aí Deus recebe a oração dos dois tipos. Como é que ele vai resolver isso? Deus tem problema, gente. Não é só esse problema, não. Tem outros mais sérios. Marido e mulher não se acertam na mesma coisa e um começa a orar para Deus fazer isso e o outro para Deus fazer diferente. Aí Deus ouve a oração da Iraci e mim e fala que esse casal está complicado. Ele está pedindo uma coisa, ela está pedindo outra que é antagônica. Como é que eu faço? Aí Deus é muito sábio, né? Ele chama os anjos lá e fala, resolvam vocês. Isso aqui não dá para eu resolver, vocês resolvem. Então, gente, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu estava pensando, vamos pensar aqui, uma criança vai entender que é bom para ela quando elas levam uma varada na Zona Sul? Nenhuma criança.
vai dizer que todas as coisas, até mesmo as varadas, cooperam para o bem dela. Mas quando vocês, pais e mães, corrigem os seus filhos, não é para o bem deles? Não é visando o bem da criança? Então, é por aí que Deus também trabalha com a gente. Nós somos como crianças. A correção vem e nós não entendemos, só entendemos a dor. Mas aquilo está, de certa forma, promovendo um bem para nós. Se não no presente, no futuro. Desculpa falar o que eu vou falar aqui. Nós somos brasileiros. Criançada brasileira é mal educada. Os filhos dos brasileiros são gritalhões, barulhentos, desobedientes, dão mais trabalho do que os filhos dos americanos. Compara. A gente vê em igreja americana um comportamento mais correto das criançadas. Não que eles sejam melhores, tudo. A questão é a disciplina. Como eles são ensinados. Os filhos de brasileiro parece que vêm para a igreja e falam, agora é problema da igreja. Cada um senta na cadeira e quer sossego. Mas não é bem assim. A educação da criança começa e é em casa, não é na igreja. Igreja não é recreio, não é parque de diversão de criança. Igreja é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E as crianças deveriam fazer parte desta adoração. Mas segurar a criança brasileira dentro do templo, olha, é o mesmo que querer pôr o diabo no céu. Eles não param, eles não têm sossego. Agora, eles são culpados disso? Não. Os responsáveis por isso são vocês, pais e mães. Não adianta jogar para os outros, não. Tudo começa em casa. Eu vou falar, eu não sou pai perfeito, nunca fui. E nem era assim, nunca foi mãe perfeita. Mas eu vou falar para vocês. Eu eduquei meus filhos de uma forma que eles precisavam aprender realmente a obedecer. E na época em que adolescentes pegavam a chave do carro dos pais e ligavam o carro e saía pela rua e causavam problemas, batia o carro, batia no carro dos outros, atropelavam pessoas, crianças, meninos de 16, 15 anos fazendo isso, e eu nunca precisei esconder a chave do meu carro dos meus filhos. Eu chamei os dois e disse para eles, aqui é a chave do carro, o lugar dela é aqui, e eu não vou esconder em armário, em lugar nenhum, vai ficar aqui. E vocês nunca vão mexer nessa chave sem a permissão do seu pai. E nunca deu problema. Eles nunca fizeram isso, nunca foi preciso. Nossos filhos foram educados embaixo do ensinamento bíblico, que manda corrigir os filhos. E eles, quando atingiram uma certa idade, nunca mais precisaram ser corrigidos com vara. Nunca mais. Com 10, 11 anos, já estava resolvida a questão. Eles obedeciam, eles respeitavam, e até hoje eles nos respeitam. Agora, isso foi feito doía na gente ter que fazer isso. Mas eu vou falar para vocês o que a Bíblia fala sobre correção de criança. Diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 29, 15, que a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ora, o que a Bíblia está ensinando aqui é que a criança precisa de correção. A correção na criança vai trazer um benefício para ela. Não é só para a mãe e para o pai, é para a criança. Ela vai crescer educada, respeitadora, vai crescer com uma boa fama, com um bom nome, respeitando professores, respeitando autoridades sobre elas, respeitando as coisas da vida, entendendo que não é tudo sim, que tem também não. Essas coisas os pais têm dificuldades em lidar com elas, porque quer sempre agradar, acariciar, passar a mão no filho, dar risada quando ele faz coisa errada. Nós precisamos crescer e fazer aquilo que a Bíblia ensina para nós termos um futuro, nós mesmos, como pai e mãe,
de não passar vergonha por causa dos nossos filhos. Dá para entender isso? Quantas mães e pais hoje choram porque o filho aprontou, a filha aprontou, vive numa situação que o pai e a mãe têm um pouco de, sabe, eu não vou dizer vergonha, mas fica um pouco inibido em falar, é meu filho. Mas o que faltou aí foi quando a criança é pequena. Não adianta esperar chegar nos 14, no 15 para querer ensinar. Aí já é tarde. Começa cedo, cedinho, são espertos. Mas isso é um bem para eles quando eles são corrigidos. Uma correção com amor, não com raiva, com ódio. Pegar a vara, né, tem que saber bater com a coisa certa, não é? Não usa a mão, não. A mão é para acariciar. Mas quando vai corrigir, não vai lá com o olho esbugalhado de vampiro. O bicho fica com medo, pensa que você é um satanás. Tem que corrigir com uma expressão natural, tudo depois falar por que está sendo corrigido, mostrar por que ele está sendo corrigido. Aí ele vai aprendendo. Mais para frente, quando ele vai fazer a mesma besteira, ele vai lembrar, opa, a vara dói. E ele não faz, ele foi corrigido. Então, isto, a Bíblia ensina, gente, que a gente tem que corrigir a criança, corrigir de uma forma certa. O versículo depois diz assim, discipline seu filho, e este lhe dará paz. Disciplinar o filho para ter paz, sossego, tranquilidade. Se não disciplina, vem o contrário. Seria assim, não discipline o seu filho e você não terá paz. Agora, o benefício aí é que Deus coopera para que todas as coisas... Não, Deus... Como é que é a coisa aí? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, a criança sendo corrigida, ela não está entendendo na hora que ela é corrigida. Ela sofre, tem dor, tem punição. Mas com o passar do tempo, a criança vai ser um filho melhor, um homem e uma mulher melhor, vai ser bênção para eles. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Mesma coisa. Ele ensina para nós através da correção. Em Hebreus ensina isso, no livro de Hebreus. Ensina exatamente isso. A correção de Deus para nós. Traz maturidade, a gente aprende a lição. Se não aprende, vem mais correção. Mas se aprende, a correção para. Quando a gente entende o que é que Deus está fazendo com a gente, nos vários aspectos da nossa vida. Vou falar um pouco da área de finanças. Uma das coisas que mais aflige a gente é a falta de dinheiro. Por quê? Porque pressiona. A gente vive num mundo onde o dinheiro é muito importante. Tudo é com dinheiro, você tem que pagar as coisas. Você tem que pagar luz, água, telefone, você tem que pagar comida para comer, água para beber, aluguel, seguro do carro, é tudo com dinheiro. Não adianta você chegar, é muito crente, faz vigília e jejum, e chegar na hora de pagar a conta, você falar para a National Grid, eu te abençoo em nome de Jesus. Eles falam, então manda dinheiro. Resolve, tem que pagar com dinheiro. E o que acontece é que essas coisas ocorrem na nossa vida. A perda de um emprego, gastos que não eram esperados. E é assim. E a gente fica pensando, mas eu trabalho, eu me esforço, eu ganho, mas eu não vejo as coisas acontecerem. E aí vem a pergunta, mas Deus faz com que estas coisas sejam para o seu bem. Coopera para o seu bem. E aí a gente começa a pensar, mas de que jeito isso está cooperando para o meu bem?
De que forma isso aí está me favorecendo de algum jeito? Aí a gente tem que pensar. Quando a gente ganha, quando a gente tem um ganho, nós temos que tomar um cuidado que Deus está ensinando para a gente, de nunca gastar mais do que o que você recebe. O que acontece é que as pessoas se empolgam. Tem um tal de cartão de crédito. Olha aqui, eu tenho um. Se isso aqui não for usado com cuidado, você não percebe que está gastando. Você vai no restaurante, faz uma extravagânciazinha lá, não é? Come um prato mais caro, coisa e tal, chega a conta aí, um casal, 45, 50 dólares. Não é nada. Aí no outro dia você vai, abastece o carro com cartão de crédito, mais uns 30 dólares para abastecer. Não é nada. Mas durante o mês você faz isso algumas vezes e outras. Quando chega o extrato do bichinho aí, a soma de 30, mais 50, mais 45, não parece que essa soma de coisas pequenas dá valor alto. Mas dá, aí você tem que pagar. Então tem que fazer tudo com muito cuidado. Deus está ensinando para a gente a administrar bem o dinheiro que Ele põe na nossa mão. É que nós somos cabeçudos, nós somos teimosos, nós queremos viver sempre numa zona de conforto, mas algumas vezes é preciso a gente saber dosar, viver na simplicidade, dentro do nosso orçamento, naquilo que a gente ganha, para que a nossa vida seja como a da mãe que ensina o filho, de paz, de não ter vergonha. Ok, gente? Então Deus ensina a gente de diversas formas. Nós, às vezes, temos dificuldade para entender. Mas se a gente entender, se a gente seguir aquilo que Deus está mostrando e ensinando para nós, nossa vida vai ser melhor. Eu fico pensando, minhas coisas às vezes são meio, que eu falo para vocês, são meio ridículas. Mas eu falo da minha mãe e da minha irmã. Eu tenho uma irmã solteira, que vive com a minha mãe. Minha mãe, vocês sabem, já está com 96 anos. Ótima, tem saúde, faz tudo. Cabeça boa, melhor do que a minha. E ela e minha irmã ganham um pouquinho. Minha mãe ganha lá uma aposentadoria, R$700 por mês. Todo mês eu mando um pouquinho de dinheiro para ela. E a minha irmã ganha aposentadoria também. Vive uma vida simples, numa casa simples, mas não falta nada para elas e não tem um tostão de dívida. Nada. As duas vivem a vida delas. Não falta nada e não tem nada em excesso. Não está cheio de roupa que não usa, não está cheio de sapato que não usa, não está cheio de aparelhos lá que comprou e não usa mais. Eu falei, e vocês? Como é que é a sua vida? Quantas vezes nós entupimos a casa de coisa que compramos que não precisava ter comprado? No impulso. E aí depois, fica aí pagando juros, fica com a vida financeira apertada, e aí fica, eu sou crente e Deus não me abençoa. Cala a boca, não fala uma coisa densa. Pede perdão e fala, eu não fui sábio, gastei onde não precisava e agora eu estou pagando um preço. Essa é a atitude mais correta. Deus está ensinando. Eu falei de criança e falei de finanças, mas Deus ensina a gente diversas coisas. Temos que pedir sabedoria para discernir, entender e viver melhor. Deus vai nos abençoar. Deus quer... Vou tirar de lá. Deus quer fazer com que todas as coisas que aconteçam para nós venham contribuir para a gente, sabe, ter uma vida de mais satisfação, de mais alegria, de mais realização. Eu creio que todos nós, como filhos de Deus, queremos isso. E Deus é um Pai amoroso. Deus não quer o nosso mal. Ele não quer castigar a gente. Ele quer corrigir. Ele quer ensinar. E se nós aprendemos da primeira, não tem segunda.
Se a gente não aprende da primeira, a correção continua. Amém? Então, há coisas que Deus faz que Ele, de certa forma, Ele testa a gente. Ele está vendo o nível da nossa maturidade em determinadas áreas da nossa vida. E eu comparo isso com o meu tempo de estudante, de criança. Naquele tempo, tinha um boletim escolar que vinha com as notas nas matérias que a gente estudava. Abaixo de 50, vinha em vermelho. Escrito em vermelho, significando perigo aí, alerta. Acima de 50 era em azul. Quando a gente levava o boletim para casa, se tinha vermelho, você não queria nem mostrar. Não é isso? Mas se estava azul, você, na mesma hora, abria, pai, mãe, Deus prova a gente. Deus testa a gente nas áreas da nossa vida. Se a gente não passa no teste, Deus pega o lápis vermelho dele lá e dá a nota. Em vermelho. Mas se você passa no teste, se você é aprovado naquele teste que ele deu, ele usa a tinta azul, já chama todos a legião de anjo e fala, passou nesse teste, não precisa provar mais, já está aprovado. Amém? É isso, gente. Uma vez eu estava em Goiânia para fazer lá um seminário, e quando nós estávamos indo para a igreja, o pneu do carro furou. E aí, quem estava nos levando telefonou lá para a igreja e falou, e pediu para alguém ir ajudar. E foram umas 3 ou 4 pessoas, logo chegaram. O pneu do carro que furou foi tirado e colocado assim de lado. E vieram lá algumas pessoas, e junto vinha uma irmã, muito bem vestida. Parecia que ela estava com aquela roupa que a gente só vai em casamento, festa de gala, não é? Estava lá. E ela veio e não percebeu o pneu, tropeçou e caiu, ralou todo o joelho, furou a meia. Foi um desastre, coitada. Aquela irmã sofreu isso na nossa frente, ela não abriu a boca, não reclamou, não lamentou a dor. Tudo que ela falava era positivo. Tipo, não, a gente passa uma água e logo passa. Meia a gente compra outra. E ali eu ia falar no seminário sobre estas coisas. E no meu coração eu disse, esta foi aprovada. Ela não vai tropeçar mais e cair, porque ela passou no teste. Se a gente passa na primeira, não tem segunda. Se não passa na primeira nem na segunda, tem segunda, terceira, quarta, quinta, não tem mais marcha, né? Chegou aí. Então, gente, nós precisamos corresponder à expectativa de Deus. Porque todas as coisas que acontecem para nós, na nossa vida, elas têm um fim de trazer benefício. Louvado seja Deus. Se você recebeu essa mensagem, aplauda ao Senhor Jesus, que Ele trabalhe no nosso coração, nos encha de paz e de alegria, sempre em nome de Jesus.